Esse vídeo é um alerta para você que já começou a fazer um cronograma capilar ou então tá pensando em começar a fazer, para que você não perca tempo e nem dinheiro, sem conseguir uma evolução nos seus fios ou pior, podendo até mesmo piorar a condição atual deles. Por isso, eu preparei o vídeo de hoje com muito carinho para que vocês aprendam alguns erros que eu já cometi no passado e assim não repitam nada disso por aí, tá bom? Bora então entender quais erros são esses, ou melhor, entender porque o seu cronograma capilar não funciona. E ó, muita atenção em cada um desses erros, tá? Porque assim, se você já tiver, escorregando em apenas um deles, você já compromete o seu cronograma capilar todo. Então, ó, presta muita atenção, não acelera o vídeo e nem pula partes. Não vai, ver só o primeiro erro ou só o último, que por sinal, o último é o mais importante de todos, porque você vai se arrepender. Bom, então agora chega de papo e bora pro vídeo. Oi, minhas velas, tudo bem com vocês? Então, antes de começar, eu só queria te pedir a sua ajuda. Pra você já deixar seu like, se você já gostou da ideia do vídeo de hoje. E também já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, que é as notificações, porque assim eu consigo te ajudar cada vez mais a conquistar aquele cabelão bem lindo, bem saudável e, consequentemente, aquela autoestima transformadora. Bora comigo nessa? Eu tô contando com você, hein? Muito obrigada, minhas velas. Vira e mexe, eu recebo no direct lá do Instagram, ou até mesmo aqui nos comentários, do canal. Nossa, Lê, eu faço o cronograma capilar, mas mesmo assim o cabelo não muda, não vejo o resultado. Será que tô fazendo de errado? Nossa, eu paguei tão caro numa máscara capilar e não foi lá aquelas coisas. Aí, papeando com vocês, eu vejo que estão tendo alguns errinhos aí que fazem toda a diferença no resultado final do nosso cabelo. Pra que, o cronograma capilar, ele seja realmente um sucesso. O cronograma capilar bem feito, ele traz resultados muito maravilhosos, gente. A partir, do primeiro mês, a gente já começa a se apaixonar por ele, porque é muito transformador. Mas esses erros podem ser desde as regrinhas do cronograma capilar mesmo, ou até mesmo com o cuidado, ou melhor, a falta de cuidado que você pode estar tendo aí com o seu produto, a sua máscara capilar, sabia? Bom, eu vou explicar pra vocês tudo e vocês já vão entender tudo isso melhor. E nada melhor que a gente ir pro primeiro erro, que é deixar o seu pote de máscara em ambientes abafados. Sendo mais específica aí, guardar seu pote de máscara no banheiro. O nosso banheiro, meninas, sofre toda hora aí, com uma grande variação de temperatura, E isso favorece a proliferação de fungos e de bactérias no ar. Então, a umidade do banheiro pode sim interferir, na composição da sua máscara. E isso pode fazer com que elas tenham o seu tempo de validade reduzidos, ou pode até mesmo fazer com que ela perca as suas propriedades, seja hidratante, nutritiva ou até mesmo reconstrutora. Então, se você guarda sua máscara no banheiro, isso já pode ser um grande motivo para o seu cronograma capilar não fazer efeito. Porque pode ser que a sua máscara capilar já não tenha mais tanta eficácia. Ai, Letícia, mas e o shampoo e o condicionador? Isso vale também, Ou é válido só pra máscara? Gente, o shampoo e o condicionador, eles aguentam, essa variação aí de temperatura. Já a máscara de tratamento, não. Então, procura guardar ela, em outro lugar, em outro cômodo da sua casa. Eu mesma, guardo as minhas máscaras capilares, todos os produtos que eu tenho praticamente, aqui nesse quarto, que aqui é o meu estúdio de gravação. Então, eu guardo num armarinho que tem ali todos os meus produtos de cabelo para não correr esse risco, deles ficarem mais úmidos e acabarem perdendo sua eficácia. E aqui, não tem luz direta nos produtos, é um lugar que também não tem umidade, então eu tenho certeza que eles não vão estragar, Óbvio aí que tem um prazo de validade do próprio produto, mas eu não vou acelerar esse prazo de validade, entendeu? E agora, do mesmo jeito, que deixar a máscara em lugares úmidos faz com que ela perca a sua eficácia, se você pegar ela com a mão, também vai fazer ela perder o efeito, aquela performance que ela tem. E esse vai ser o segundo erro pelo qual o seu cronograma capilar não está fazendo efeito, que é pegar o produto direto com as mãos. Você sabia que a gente não pode pegar, a nossa máscara capilar, aquele pote de máscara com as mãos, o conteúdo dela com as mãos? Muita gente, não sabe dessa informação e acaba aí, contaminando o seu produto. Aí compromete a eficácia dele e, consequentemente, o seu cronograma capilar também não vai ser bacana, E também não vai ter aquele efeito esperado. Ai, mas por que, Letícia? As máscaras têm aí, um monte de conservante. Sim, gente, elas têm. Porém, a gente tem que entender que a nossa mão
né? Principalmente aqui as nossas unhas, elas são repletas, né, de bactérias. Aí quando a gente coloca a mão, né, dentro do pote de creme, principalmente quem tem unha grande aí, acaba que pode ir sim, né, ir alguma sujeirinha para dentro do seu pote de máscara. Fora também, né, que tem o fator da umidade. Querendo ou não, quando a gente passa a mão no cabelo assim, quando a gente começa a enluvar o cabelo, né, quando a gente tá no banho, a nossa mão fica molhada, né? Isso é natural, isso é normal. Então, o que acontece? A gente muitas vezes pode acabar levando a umidade, né, das nossas mãos, né, aquela aguinha que fica das nossas mãos, pra dentro do pote. E vocês lembram que eu falei pra vocês que a umidade, ela acaba sim estragando a máscara? Ela vai ficando uma máscara mais aguada, né? Vai caindo água aos poucos lá. Ela vai ficando uma máscara mais rala, vai perdendo os ativos, né? Ela não vai tendo mais aquela performance. Então, colocar as mãos dentro do produto também é bastante prejudicial. Em uma época que eu tava assim na correria e tava até colocando, sabe, a mão dentro do pote do produto. Mas foi assim a pior burrada que eu fiz, gente. Porque aos poucos a minha máscara foi ficando um pouquinho mais ralinha, sabe, mais aguada. E geralmente eu gosto de usar máscaras que são bem concentradas, né? Então eu percebia que ela realmente mudava até a consistência, sabe? Justamente porque ela tava sendo contaminada aí, né, com a umidade, né? O correto mesmo é a gente então pegar uma espátula, tá? Sabe essas espátulas que a gente acha em loja de cosmético, em farmácia? Você pode usar a espátula. Ela que é o certo mesmo pra gente conseguir aí, né, retirar o produto sem ter risco de contaminar. Pode ser uma espátula de plástico, até mesmo, né, aqueles cabos de escova, quando é de plástico, também dá pra usar dessa forma. O cabinho do pente também, se você não achar uma espátula, tá? O importante é não usar as mãos pra não levar, né, bactérias e umidade pra dentro do produto. Ai, Letícia, mas eu não acho prático, né, ficar carregando espátula, eu sempre perco, enfim. O que eu faço, né, nesse caso? Gente, quem prefere optar por praticidade e não tem aí, né, muita paciência de ficar carregando a espátula, uma super dica é optar, né, por cronogramas capilares que sejam em formato de bisnaga, como é, né, esse kit aqui da Fashion Gold. Esse kit de cronograma da Fashion Gold, ele é perfeito, gente, ele é mega prático, porque como vocês podem ver, ele é em bisnaga, fora que ele tem um rápido tempo de ação e é um tratamento de alto impacto. Realmente, com um kit desse, você não tem desculpas para não fazer cronograma. E cada máscara desse kit, meninas, consegue penetrar nas camadas do seu fio. Até por isso, né, que eles recebem o nome de cutícula, córtex e medula. A cutícula é a etapa de hidratação, o córtex é a etapa de nutrição e a medula a de reconstrução. Então, assim, cada máscara atua diretamente em uma dessas partes do seu fio. Vai recuperar todos os tipos de dano mesmo do cabelo e vai doar tudo aquilo que ele precisa. E o que é legal, né, que com um kit desse você não precisa, assim, investir em mais nada. Você compra um kit desse, já tá com o kit completo, já tá sossegado, né? Não precisa toda hora ficar investindo em produtos. É um kit mesmo super completo, com uma alta tecnologia. E eu uso ele muito no meu dia a dia, porque eu gosto muito dessa praticidade que ele me dá. Inclusive, né, por essa embalagem ser muito prática, quem me acompanha lá no Insta sempre me vê, né? Eu levando ele bastante em viagem. Porque é legal que assim eu sei que eu vou conseguir cuidar do meu cabelo, vou estar dando pra ele, né, um tratamento de alto impacto. E pra carregar na bolsa, na mala, é bem prático, né? É bem fácil. É só carregar aí os 3 produtos. Não tem segredo nenhum. Eu super indico mesmo esse kit pra vocês e inclusive tem o link de desconto dele aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Lembrando que não precisa de cupom nem nada, tá, gente? É só clicar aqui embaixo no link que eu deixei pra vocês e já está com o meu desconto incluso neste link. Até pra comprar, o cronograma tá prático, né? Bom, acho que agora já deu pra vocês entenderem, né, os cuidados que a gente deve ter com o nosso produto, com o conteúdo, né, das máscaras. Então, bora para os próximos erros, que é o terceiro erro, muito comum, inclusive, que é exagerar na quantidade de produto. Gente, quem nunca, né? Quem nunca passou mais produto do que devia, achando que o cabelo ia ficar mais hidratado, mais nutrido, mais reconstruído, mais saudável, mais tudo, enfim. Mas, ó, não é a quantidade de produto, ou melhor, não é o excesso de produto que vai determinar que seu cabelo vai ter resultado. Guardem isso aqui, gente. Muitas vezes, o menos é mais. A quantidade de máscara que a gente precisa para usar na lavagem depende muito, né, de vários fatores. O comprimento do cabelo, a espessura do fio, além, é claro, né, das instruções específicas do produto. No geral, tá, uma quantidade de máscara do tamanho de uma moeda de R$1 é suficiente para todos os tipos de cabelo que tenham um tamanho médio. O meu cabelo, por exemplo, né, é um cabelo grande. Eu gosto, né, de dar exemplo aqui do meu cabelo para vocês conseguirem adaptar, né, porque vocês estão vendo aqui meu cabelo, né, o cabelo é grande,
grande, vocês já conseguem adaptar na realidade de vocês. Mas assim, meu cabelo é um cabelo grande e uma moeda assim, gente, né? Uma moeda de máscara, né? Uma moeda de R$1 de máscara e mais um pouquinho, tá? Mais meia moeda de R$1, digamos, já é o suficiente pro meu cabelo todo, pra fazer assim um super tratamento nele. Então, pode sim, tá? Que seu cronograma capilar não esteja fazendo efeito, porque você tá encharcando seu cabelo de produto sem a menor necessidade. E ó, o pior, que além de você tá, né, gastando produto à toa, muitas vezes você pode sobrecarregar mesmo o seu cabelo de tratamento. Aí ele vai ficar muito pesado, vai ficar aquele cabelo encebado, com aspecto, né, mais oleoso, e ninguém quer um cabelo desse, né? E ó, uma dica pra quem tá com o cabelo assim, né, com excesso de tratamento, né, tá pesado, com aquele aspecto pesado, enrijecido de tratamento, uma dica que eu tenho pra você é, né, que na próxima lavagem que você fizer no seu cabelo, é que você use um shampoo detox, tá? Um shampoo e um condicionador. O shampoo que eu indico muito pra vocês é aquele da Elseve. Ele é super baratinho, gente, e ele é detox. E você pode usar até o condicionador que vem nesse kitzinho da Elseve. Gente, isso já vai trazer uma leveza aí pro seu cabelo, aí depois você volta a fazer o seu cronograma normalmente. Mas daí nessa lavagem você só lava com shampoo e condicionador, tá? E usa essa indicação aí que eu trouxe pra vocês, que é o shampoo da Elseve, que eu indico aí há muito tempo, né? Desde o início aqui do canal, que eu gosto demais, uso no meu dia a dia e é super baratinho. O quarto erro, que é outro erro muito frequente também, que é não enluvar os tratamentos. Gente, enluvar o cabelo é um ato, assim, muito importante que muitas vezes é menosprezado, né? Muitas vezes a gente pega e taca a máscara e já sai. Não é assim, tá? A máscara a gente tem que ter um cuidado para aplicar ela. Não é só sair tacando, tá? A gente tem que pegar mecha por mecha mesmo, né? Você seleciona uma mechinha aqui do seu cabelo e aplica, né, ó, o produto aqui na sua mão e vai enluvando com esse movimento aqui, ó, suavemente, mas você vai enluvando mecha por mecha, tá? Quando a gente enluva o nosso cabelo, a gente consegue garantir uma distribuição uniforme do produto e também melhora a penetração e a distribuição dos nutrientes da máscara. Então, né, a gente consegue aí uma absorção melhor dos ativos, o que acaba, né, acarretando num cronograma capilar maravilhoso, né, com um efeito aí maravilhoso. E ó, uma dica extra, que nessa etapa aí em que você vai enluvar seu cabelo, gente, não esquece também de tirar todo o excesso de água dos fios, tá? Nunca aplique a máscara também com o cabelo encharcado, porque senão o cabelo ele vai estar encharcado de água, então ele não tem espaço aí, digamos, né, para receber o tratamento, porque ele já vai estar encharcado de água. Então, tira sempre o excesso de água dos fios com uma toalha, né, bem suavemente, e depois você aplica a máscara, tá? Outro erro é não respeitar o tempo de ação que é indicado na embalagem da máscara. Gente, quando as marcas, né, elas colocam um tempo de ação ali no rótulo do produto, eles não chutam, tá? Um tempo aí e colocam lá, tá? Foi feito um estudo mesmo para entender, né, qual é o tempo necessário para os ativos da máscara fazerem efeito no nosso cabelo. Então, assim, deixar mais tempo não é sinônimo que seu cabelo vai ficar mais hidratado, tá? Pelo contrário, fazer isso também pode acabar pesando o seu fio, né? Sobrecarregando ele. Então, uma coisa que eu instruo muito vocês a fazerem, né? Respeitem o tempo de ação da embalagem. Ele não foi colocado lá à toa, tá? Eles não tiraram da cartola aquele tempo. Vamos colocar esse tempo aí porque parece ser um tempo legal. Gente, respeitem, porque aquele tempo foi analisado, tá? Minuciosamente pra tá lá. Sexto erro é não ter constância nos tratamentos. Gente, cronograma capilar não é só uma vez no mês que a gente faz, depois faz de novo, né? Só quando dá vontade. Não é assim. O cronograma a gente tem que fazer toda semana mesmo e algo para sempre sim, tá? Nosso cabelo, ele sempre vai ter, né, algum tipo de necessidade ao longo da nossa vida. E a gente sempre vai estar, né, precisando doar alguma coisa pro nosso fio. Seja nutrição, seja hidratação, seja reconstrução. Sempre o nosso cabelo vai estar precisando de algo, né? Vocês podem perceber, né, que nosso cabelo, ele muda, né, conforme o clima, conforme a idade. Então, ele sempre vai estar precisando de algo diferente, né, de um tratamento diferente. Então, constância é fundamental, tá, minhas belas? Mas, obviamente, né, que todo excesso também faz mal. Não é pra você fazer cronograma capilar todo dia, pelo amor de Deus, não é isso. Como eu sempre falo, né, a gente tem que dar uma pausa de no mínimo 48 horas entre um procedimento e outro do cronograma capilar. Mas é importante falar, né, que pelo menos aí 2 vezes por semana o nosso cabelo precisa ser tratado sim, viu? Eu brinco, né, que cronograma capilar é igual academia, gente. É a mesma analogia aí. É um autocuidado mesmo que exige da gente, né, constância, disciplina. A gente não faz, né, só quando dá vontade. Então, ó,
seja constante nos seus tratamentos. E antes de eu falar do 7º e último erro, que inclusive é um erro muito cometido e é por isso que você não tem resultado no seu cronograma, eu quero saber quem realmente está interessado aqui no conteúdo e ficou aqui comigo até agora. Então, ó, me deixa saber aqui nos comentários e manda a hashtag dela até o fim. E é claro, né, se esse conteúdo te ajudou, né, tá te ajudando de alguma forma, a única coisa que eu te peço como retribuição é que você deixe aí seu like, se você ainda não deixou. Mas ó, você já deixou lá no começo do vídeo, né? Até parece. Minha bela sempre deixa o like. Aproveita também, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, que é o sininho aí, que assim você não vai perder nenhum conteúdo que eu for postar aqui. E ó, compartilha também esse vídeo com suas amigas, com sua mãe, com sua prima, sua tia, seus grupos do WhatsApp, todas as belas que podem ser ajudadas também com esse conteúdo. Vamos se ajudar aí, né, mulherada? Vamos levantar outras mulheres, né? Autoestima de outras mulheres. Eu sempre falo, né? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, tudo que você aprendeu aqui, divide com outra mulher. Ela também merece saber dessas informações. Vamos fazer aí o bem, que o bem, quando a gente faz o bem, ele volta pra gente, sabe? Não faça o bem, óbvio, né? Não faça o bem esperando que ele volte, mas é a lei da vida, gente, não tem como. O nosso 7º e último erro é copiar o cronograma capilar da amiga. Oh, minha bela, não faz isso, não copia o cronograma da outra bela, tá? Por favor. Gente, é sempre importante a gente entender, né, o nosso tipo de cabelo, o nível de porosidade, a textura do fio, o grau, né, de oleosidade do nosso couro cabeludo. Cada cabelo, né, é um cabelo e cada fio precisa de uma necessidade específica. Então, assim, não tá certo a gente ficar copiando, né, a tabela pronta da internet, ou então o cronograma capilar da amiga, só porque o cabelo dela tá maravilhoso e você quer um resultado daquele. Não pode, tá? Porque, como eu falei, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada cabelo é um cabelo. O certo mesmo é a gente personalizar o nosso próprio cronograma capilar, para ir de encontro mesmo, né, com as necessidades do nosso fio, né? Tem vídeo já aqui no canal que eu ensino passo a passo como personalizar o seu cronograma capilar. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. É um conteúdo assim muito importante, muito rico e não tem como, né, eu deixar de mencionar ele aqui para vocês. Esse aí é um tema que ele merece mesmo um vídeo exclusivo. Para fazer um cronograma capilar, obviamente, né, o primeiro passo é saber planejar o seu cronograma capilar específico, é entender também os intervalos entre os tratamentos. Enfim, são vários detalhes, tá? No começo até parece ser difícil, mas não é. A gente vai pegando a prática, vai pegando as manhas, né? E tudo isso eu explico nesse vídeo que eu deixei aqui embaixo, na descrição desse vídeo aqui pra vocês. Bom, meus amores, então não esquece, né, de compartilhar esse vídeo aqui com aquela sua amiga super especial lá do seu WhatsApp, porque pode ser, né, que ela também esteja cometendo algum desses erros aqui que eu mencionei. E eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na vida dela, na saúde capilar dela, na autoestima dela. Então bora se ajudar, né, mulherada? Só quem já provou mesmo todos os benefícios que uma autoestima elevada, que o cabelo pode nos dar, sabe a importância disso. E ó, tem mulher que ainda não conhece tudo isso aqui que a gente conversa sobre cabelo, viu? Então vamos espalhar informação boa por aí, né? Vamos fazer o bem. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. Eu sou a Letícia Barros e esse é o nosso canal Bela em Casa.